Pessoal, iniciando aqui o segundo bloco da aula 2, nós vamos continuar falando de equipamentos de conectividade, tá? No finalzinho do último bloco nós falamos sobre os hubs, que foram os primeiros equipamentos a interconectar, né, computadores de forma a topologia estrela. E os hubs, como vocês se lembram, têm algumas limitações. As pontes têm uma função um pouquinho diferente. Olha só, a ponte já trabalha na camada de enlace do modelo OSI, camada 2. E o que isso quer dizer na prática? Que as pontes são capazes de entender endereços físicos ou endereços MAC e fazer a filtragem de tráfego. Então aí você já tem uma mudança. Você lembra que no Hub, quando você enviava uma informação, a informação era indiscriminadamente replicada para todas as portas. Nas pontes, não. A ponte vai fazer uma primeira filtragem para você. Então, basicamente, ela é composta por duas portas que conectam segmentos de rede diferentes. Tá? Para poder fazer essa filtragem, primeiro de tudo, ela tem que ter uma tabela de rotas. Tá certo? Então você vai ter, a sua ponte vai ter uma memória com uma tabelinha indicando onde está o endereço MAC e em qual segmento ele se encontra. Aí o que vai acontecer? Quando você, vamos imaginar que eu sou um nó da rede, você no seu computador está num outro segmento. Quando eu enviar um pacote de dados para você, a ponte vai interpretar, vai saber que você está no outro segmento e vai encaminhar a mensagem só para aquele segmento. Não vai encaminhar para o segmento de cá. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O único caso em que as pontes encaminham mensagens ou dados para todos os segmentos é quando ela não tem o seu endereço na tabela. Isso é, se ela não sabe onde você mora, ela não tem como mandar te entregar a carta no lugar certo. Então ela vai sair perguntando para todo mundo: Ei, onde é que você está, fulano de tal? E alguém vai responder. Quando esse alguém responder, ela vai salvar na tabela dela e já vai começar a saber em que segmento você está. E a partir daí, ela começa a encaminhar os segmentos corretos. Quando é que essa situação ocorre? Primeiro de tudo, quando você está iniciando uma ponte, né? Isso é, a ponte estava desligada, você ligou. Memória volátil. Você não vai ter nenhuma tabela de MAC lá. Então sua ponte não vai saber onde está ninguém. E uma outra situação, quando você coloca uma máquina nova na rede. Então o que acontece? Sua máquina entrou na rede agora, impossível que a sua ponte vai saber por onde, né, ela vai chegar para comunicar com você. Então, isso acontece uma vez só, depois que ela encaminhar o primeiro pacote de dados, né, vai saber onde você está e aí, a partir daí ela vai começar a encaminhar de forma correta para cada segmento. Tá? Esses segmentos das pontes podem ser tanto locais, podem ser numa rede da sua casa, numa rede da sua empresa, ou pode ser remoto, isso é, pode ligar de um prédio ao outro, ou às vezes até de uma cidade a outra. Aqui eu estou citando o modem, ele pode eventualmente até ser uma ponte que utilize, né, radiofrequência, linha telefônica, enfim, você vai ter uma série de tecnologias que podem, né, interligar redes remotas. Né? E aqui um detalhe interessante sobre as pontes. As pontes podem ser tanto equipamentos físicos, isso é, um hardware dedicado a ser uma ponte, ou você pode ter um computador com Windows, por exemplo, o Windows Server instalado, e você configura para que ele sirva de ponte, tá? Com um software específico para isso. Obviamente, quando você tem uma solução em hardware, você tem uma solução que é especializada naquilo. Então, performance de solução em hardware certamente vai ser melhor. Ok? Seguindo com as pontes aí. Aqui eu estou citando um exemplo de ponte remota. Você vê que você tem dois prédios, ok? Que estão sendo interligados por radiofrequência e você tem uma bridge, né? Você tem uma ponte ali que está interligando duas redes de dois prédios distintos. Ok?
As pontes têm algumas vantagens e desvantagens. Primeiro de tudo, segmentação vai auxiliar muito a sua performance. Por quê? Quanto mais você segmentar a sua rede aqui com as suas pontes, você vai diminuir os seus domínios de colisão. O que é um domínio de colisão? Um domínio de colisão é uma área lógica onde os pacotes podem colidir. Ah, como assim, professor Rodrigo? Pensa no seguinte, quando você tem um hub, o que acontece? O seu hub replica a informação para todo mundo. Então você vai ter o quê? Um domínio de colisão apenas no hub, né? Todas as máquinas que estiverem ligadas no hub podem colidir entre si, por informação, por acesso ao meio. Então, você tem um domínio de colisão só. Quando você tem uma ponte, você divide, né? Lembrando, quando você encaminha uma mensagem, a ponte vai saber que o seu destinatário está no segmento A ou no segmento B e vai fazer o encaminhamento conforme a tabela de endereços MAC que ela tem lá. Então, você vai diminuir sua possibilidade de colisão, né? Você pode transferir mensagens, né, para uma máquina que está num segmento, ao mesmo tempo que está transmitindo mensagens para uma máquina que está no outro segmento. Você não está conflitando aí, tá? E aí, é o que a gente conversou. Com menos domínios de colisão, você vai ter menos máquinas competindo pelo meio de transmissão. Você está segmentado. Já que você está segmentado, tem de cada lado menos máquinas competindo por aquele meio, tá? Uma grande vantagem da ponte ela é muito fácil de instalar. É um equipamento, né, que tem ampla facilidade de encontrar, pelo menos tinha, né, antigamente. Hoje a gente vai ver que depois que os switches chegaram ficou um pouco mais difícil você encontrar pontes, mas você ainda vê algumas pontes para aplicações específicas, né, para casos específicos. E você tem o quê? Ponte é um equipamento muito barato. Então você, dependendo da rede que você usa, vale a pena você colocar uma ponte para você ganhar um pouco de performance e, né, aumentar a segmentação da rede. Desvantagens das pontes. Primeira dela e maior dela, escalabilidade. Isso é, a ponte normalmente só tem 2 portas. Então você tem apenas a chance de dividir para 2 segmentos, né? As possibilidades aí das pontes te trazem realmente inquietação, já que é interessante porque tem só 2 portas. A gente vai ver nos próximos slides que um equipamento usa o princípio da ponte, né, para poder se propagar com diversos, para poder fornecer os mesmos benefícios para diversas portas, que são switches, a gente vai falar deles daqui a pouco. Uma outra desvantagem das pontes é o método de processamento dos frames. O que acontece quando você tem um quadro chegando para ser distribuído pela ponte para algum segmento? A ponte vai receber o quadro inteiro, né, processar o controle de erros do quadro, né, o frame check sequence, né, e processar para ver qual é o endereço MAC, para onde essa mensagem vai. Então, para cada pacote, para cada frame, na verdade, pacote não, porque pacote é camada 3, para cada frame você vai ter um pequeno atraso, né, de processamento da ponte, para que ela possa saber para onde ela vai encaminhar. E isso vai introduzir o que a gente chama de latência na rede, né? O que é a latência? A latência é a distância em milissegundos que uma informação demora para chegar de um nó a outro. Ok? Falamos nas pontes e agora a gente chega nos equipamentos que hoje dominam, né, o mercado, mesmo na sua casa. Se tornaram equipamentos tão comuns e com preço tão acessível que hoje qualquer pessoa tem, tá? São switches. Assim como as pontes, lembra que eu falei? Ela funciona na camada de enlace do modelo OSI. E, grosso modo falando, em formas gerais,
ele é uma ponte que eu disse aqui que ela é turbinada. É uma ponte ninja. Basicamente é uma ponte com muitas portas. Ok? Então, o que você lembra da ponte? Ele vai ter uma tabela com endereços MAC e vai encaminhar apenas para aquele segmento. Então pensa só. Se você tem cada mensagem encaminhada só para o segmento correto, você otimiza muito a filtragem e comutação dos seus frames. Por quê? Seu frame vai ser recebido pelo switch e vai ser encaminhado só para aquela porta onde ele precisa chegar. Está vendo quantos domínios de colisão a gente passa a ter agora? Os domínios de colisão que você passa a ter no switch são diretamente proporcionais à quantidade de portas. Né? Cada porta vai ter um domínio de colisão separado. Então, olha o quanto de performance você já vai ganhar na rede só com isso. Tá? Como é que ele funciona? Ele vai criar como se fosse um circuito, uma comutação virtual entre a origem e destino, isolando as demais portas. Então, primeiro de tudo, menos colisão. 2, menor tráfego na rede. E capacidade de trafegar dados em full duplex. Você vai ter aí bidirecional ao mesmo tempo. Porque você sabe que o domínio de colisão vai ser só entre aquelas duas portas. Então você pode fazer comunicação bidirecional. Tá? Classificações usuais dos switches. Quando os switches surgiram, switch, por definição da palavra, era apenas o que eu estou me referindo aqui ao switch de verdade, que é esse dispositivo clássico de camada 2 que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? É o que hoje, no jargão popular, a gente, né, popular nem tanto, mais para o pessoal da rede mesmo, a gente costuma chamar de switch de verdade. Tá? Você tem um outro tipo de switch que hoje ele é referido como hub switch. Por que ele é um hub switch? Na verdade, ele é um switch que é muito mais pobre em funcionalidade. Hoje, quando você compra, por exemplo, na sua casa, um roteador que já tem wireless embutido, né, um switch, alguma coisa assim, você vai ter um roteador com funções limitadas, né, que é um switch embutido, mas com função para você poder ter rotas interligando a sua rede local com a rede internet, que é o que você tem normalmente na sua casa. Quando você compra um equipamento desse, a tecnologia que ele usa é o que se chama no popular de hub switch, que é um switch com poucas portas. Normalmente esses switches possuem 4 portas, 5 portas e funções de gerenciamento bastante reduzidas. E aí a gente começa a ter também switches com funcionalidades mais aprimoradas. Isso é, basicamente, pessoal, isso aqui são classificações de marketing, né? Que quando você fala switch de camada 3, o que é a switch de camada 3? A gente vai estudar na próxima aula o que são os roteadores, né? O roteador trabalha com os endereçamentos da camada 3 para estabelecer qual é o melhor caminho a se seguir para chegar de um nó da rede até outro nó da rede. Quando você fala que o switch passa a ter algumas funções dos roteadores, né, você poderia até chamar de switch roteador. O switch faz as duas coisas. Ele define rota, né, você pode criar uma VLAN, que é uma rede virtual entre dois pontos. A gente vai conhecer um pouco mais sobre VLANs nas aulas mais do final do curso. Né? E aproveitando esse gancho de switch de camada 3, os fabricantes começaram também a ofertar switches de camada 4 e 7. Né? Como é que você vai saber? Bom, é a mesma coisa de um switch de camada 3. Mesmo princípio. Na camada 4, lembra o que é a camada 4? Camada de transporte. Então, você pode ter, por exemplo, no switch de camada 4, o switch fazendo um balanceamento da carga por seção TCP. Ok? Como assim? A gente vai estudar o TCP e vocês vão perceber que dependendo, né, o TCP se comunica por um par que ele chama de endpoint. O que é o endpoint? O endpoint é
o número do endereço IP da sua máquina na rede, mais o número da porta de comunicação que o TCP está usando. Quando você tem um endpoint, cada seção TCP é uma seção diferente. Então você pode inserir inteligência no seu switch. Se você tem, por exemplo, uma máquina, né, mais de uma máquina na sua rede que façam o mesmo serviço, você pode distribuir a carga entre elas via switch, né? Pensando aqui em camada 4. E aqui, por exemplo, em camada 7, você tem a mesma coisa. Camada 7 é o quê? Aplicação. Em nível de aplicação, você pode ter switches exercendo alguma inteligência sobre esses pacotes, lendo os cabeçalhos desses pacotes, para distribuição, por exemplo, de carga por URL. Né? URL são, para aqueles que não se lembram, os endereços, né, de internet de nomes. Ok? Continuando aí sobre os switches, né, ele vai associar cada dispositivo à sua porta, né? Mesma coisa da ponte, lembra, pessoal? Quando o endereço MAC não está nas tabelas, o que ele vai fazer? Ele manda para todo mundo, como uma mensagem de broadcast, exceto a porta de origem, e vai descobrir em qual porta se encontra aquele endereço. Depois que ele descobre, ele passa a mandar sempre para o endereço certo. Tá? Além disso, o switch tem algumas melhorias, se comparado com as pontes, para processar os quadros. Então você tem switches que têm mesma característica da ponte, isso é, eles usam store and forward. Lembra o que eu falei? Ele vai processar o quadro inteiro, né, e verificar, nesse caso, a integridade dos pacotes. Você tem um método que é um pouquinho diferente, que é o cut-through. Ele vai fazer o quê? Vai verificar só qual é o endereço de destino e encaminhar os primeiros bits antes do recebimento completo. Nesse método, você não vai ter verificação do frame check sequence, que é aquele checksum que está presente no quadro Ethernet para correção de erros. Tá? Ele vai recebendo e à medida que ele vai recebendo, ele encaminha. Um método já um pouquinho mais esperto, fragment free. Ele funciona de forma semelhante ao cut-through, só que o que ele vai fazer? Ele vai primeiro aguardar os primeiros 64 bytes do frame, da informação. Para quê? Para verificar se vai haver uma colisão no envio dos pacotes. Então, nesse caso, também não há frame check sequence, tá, pessoal? E você tem uma combinação de todos aí, que é o Adaptive Switching. Ele vai usar um método de cada vez. Ele começa com o método que, teoricamente, é o mais rápido, isso é, o fragment free ou o cut-through, né, porque ele não tem que esperar o pacote inteiro, ele já vai mandando. E ele vai verificando a quantidade de erros conforme os pacotes vão sendo encaminhados. Se a quantidade de erros for muito grande, ele vai adaptando e sobe, por exemplo, para Store and Forward e começa a passar isso de forma mais lenta. Ok? Os switches também têm um protocolo de comunicação entre eles, que é o Spanning Tree. O que é o Spanning Tree, basicamente? Uma das finalidades, talvez a mais importante, é evitar loops em uma rede composta por switches. Né? Por quê? Quando você tem uma rede composta por vários switches, você pode ter mais de, né, um caminho levando ao mesmo endereço IP. Então, dependendo da situação, né, você pode ter um pacote vagando em loop pela sua rede. Então, um dos objetivos do Spanning Tree é evitar esse tipo de loop. Tá? Ele vai garantir, primeiro, que apenas um caminho esteja disponível, né, no determinado momento, e bloqueia os demais caminhos. E se houver algum problema com o caminho principal, ele vai ativar o caminho alternativo para que o seu pacote possa chegar do outro lado. Né?
Isso vai ser, dentre todos os switches da rede, um switch vai ser eleito como o switch que chama de raiz, e ele vai controlar o spanning tree. Como é que o spanning tree funciona? Os switches trocam informação entre eles sobre a topologia na rede, tá? O que a gente chama aqui de CBPDUs. Lembra o que eram os PDUs, né? São unidades de informação trocadas entre os protocolos. E, conforme essas trocas de informação, eles vão armazenando as localizações de endereços MAC e os caminhos, né? Se houver alguma mudança, vai reportar, o switch envia para o CBPDU para os demais switches da rede e vai informar qual é o novo caminho a ser seguido. Cada porta do switch pode ter vários estados diferentes. Tá? Você pode ter uma porta em estado de bloqueio, que é o blocking. Ele não vai encaminhar frame, ele não vai encaminhar, né, informações de PDUs e também não vai aprender endereços MAC do das máquinas que estão ligadas nas suas portas. Tá? Como essa porta está em blocking, ela não está recebendo informação nenhuma. Um upgrade nesse sentido aí. Listening. Você tem a mesma condição acima, mas com a porta listening, ele troca as informações entre os switches. Tá? Passando para o próximo estado, você já vai ter o quê? Learning. Além de encaminhar para os próximos switches, ele começa a aprender os MACs. E no estado forwarding, é o estado onde ele pode fazer as três coisas. Ele pode encaminhar frames para suas portas, pode encaminhar as informações de spanning tree e pode aprender os endereços MAC.